Gaúcho, não. É um técnico que eu acho que é muito promissor, tem muito a crescer na carreira ainda, mas esse ano, especificamente falando de 2019, acredito sim que ele, junto com o Mano Menezes, são os dois caras que vão sacar demais aqui no futebol brasileiro. Mas a queda dele, que a gente questiona muito, o Grêmio não tá jogando, passa muito pelo Luan. A referência daquele time do Grêmio era o Arthur. O Arthur potencializou o futebol do Ramiro, potencializou o futebol do Luan. Mas se você tem um Luan em grande fase, como era em 2017, nesse time hoje, o time do Grêmio apresentaria um futebol melhor dentro da fase de grupos. O Grêmio hoje chega com a obrigação, o verbo que o Facicani gosta, nessa fase de grupo, Facica. Tá errado. Brincar, tô só brincando, Facica, calma. Tô longe, eu posso brincar, calma. Porque ele quer... Porque ele não tem o Luan. Tanto que o Luan, na semana passada, teve a história, pode ser trocado pelo Lucas Lima. Vai trocar de problema só, vai trazer um problema do Palmeiras para ele e ele vai levar um problema para o Grêmio, para o Palmeiras. Então, assim, é recuperar o Luan, e aí ele fez muito bem isso, eu falei isso no expediente, repito, só o Renato para tirar o Luan, mesmo com a fascite plantar. Ele tá recuperado, mas tá mal fisicamente. Só o tamanho do Renato vai dizer, não, vou tirar o Luan, vou apostar no menino, vou apostar no Jean-Pierre, vou apostar no Alisson, e o Luan vai ficar fora, vai recondicionar fisicamente. Qual outro treinador faria isso no Grêmio? Teria esse respaldo da torcida que não cairia de pau nele, do dirigente. Tirou o Luan, cara. O cara que foi há 2 anos, junto com o Renato, o melhor treinador, o cara da competição, foi ele o melhor jogador da competição. Mas que caiu. E o Renato identificou, tirou, e o Luan não é titular hoje de novo. O Luan tá fora também. Aliás, joga o Jean-Pierre. E esse menino, Matheus Henrique, são os dois moleques do Grêmio. Vamos dar uma olhadinha na entrevista que eles deram, as duas novas promessas da equipe gremista. Cadê? Só um segundinho. Suspense. Vamos lá. Deixa a gente mais leve, mas sabemos que temos mais 2 jogos na Libertadores, que depende da gente. Se a gente conquistar as 2 vitórias, a gente está dentro da próxima fase e vai ser isso que a gente vai buscar. Jogo a jogo, a gente vai buscar a classificação. A gente vem de ter sido campeão, né? Então o clima tá bom, o grupo tá bom, tá mais confiante. Então a gente sempre tem esses rachões aí pré-jogo, né? Que isso ajuda a gente a relaxar, brincar um pouco ali, mas com responsabilidade, né? Antes de jogos decisivos, de jogos difíceis. Então isso é bom pra gente, mas depois que acaba o treino já foca total no adversário já, para que a gente não tome nenhuma surpresa no jogo. Dentro de campo são 11 contra 11. Então é só aquilo que entra em campo. Acho que a gente tem que entrar concentrado o máximo, esquecer o extra-campo, né? Para que a gente possa fazer um belo jogo, para que a gente possa, como eu disse, buscar um resultado para que a gente dependa só da gente. É engraçado, o Jean-Pierre é base do Grêmio. O Matheus Henrique era a base do Grêmio, foi dispensado, aí ele foi para o São Caetano, para a base do São Caetano, começou a jogar bem, já subiu moleque ainda, tinha idade para ser base ainda, para o time de cima, e o Grêmio foi lá, emprestou e depois comprou. Mas é um garoto que passou pelo Grêmio e que no primeiro momento não foi aproveitado e que agora chega chega tomando conta da posição aí, cheio de moral, o Renato falando da importância dele para o time, que ele pode fazer exatamente a função do Renato, do Arthur. Ô, produção, não sei se a gente teria condições de mostrar o campinho, já tem preparo... Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o campinho. E aí, um detalhe... Para ver como é que vai jogar o Grêmio hoje. Mano, desse time do Grêmio, se você pegar a escalação, esquece a dupla de zaga. E aí acho que aí é incontestável. Vários torcedores gostariam de ver Jeromel e Kahneman nos seus times. Mas pega o restante do elenco. Quem que você aponta assim, hoje, do time principal? Tá, Everton. Então tira esses 3. Os outros jogadores, outros 8. Quem você gostaria? Pô, esse cara, o André, centroavante do meu time. Nego torce o nariz. O Alisson. Passou pelo Vasco, passou pelo Cruzeiro, o Grêmio está jogando. É o mérito do Renato. Então, mas aí é que tá. Será que ele não recuperaria o Lucas Lima? Ele prefere recuperar o Luan. Tenho certeza que ele prefere recuperar o Luan, que é ativo do clube, é do clube. É verdade. Já conhece. Entre você apostar numa recuperação do Lucas Lima, vai ambientar Porto Alegre, o campinho lá. Olha lá o campinho, vamos dar uma olhadinha. Eu não abriria a mão do Luan. Paulo Vitor, Leonardo, esse moleque é bom jogador, hein? Léo Gomes. O Jeromel, Kahneman e o Cortez. Aí temos o Matheus Henrique e o Maicon. Alisson, Jean-Pierre e o Everton Cebolinha. E na frente o André. Praticamente é o time que jogou a final contra o Internacional, né?
Eu acho que tem alguém de fora aí que vocês colocariam? Eu acho que esse é o Luan. O Viseu perdeu a vaga. Perdeu a vaga pro André. O Tardelli ainda não ganhou o ritmo para isso. O Tardelli está no banco por opção, hein? Não é lesão, não. É que ele não tem ritmo de jogo ainda, não tá 100% fisicamente, né? Entraria nesse time aí, mano, o Tardelli, futuramente? O Tardelli ele veio para ser titular, né? Ele veio para possivelmente. O Tardelli ele veio para jogar. Não, ele vem para jogar no lugar do Alisson ali. O Tardelli é aquele cara que até naquela época que o Atlético foi campeão da Libertadores em 2013, o centroavante era o Jô. O Tardelli jogava aberto também. Ele muitas vezes fazia até alternância aí de posição com o próprio Jô. Mas o Tardelli, o bom dele é justamente esse, né? Ele consegue jogar tanto aberto aí ou pode jogar centralizado. Ele prefere jogar aberto pela esquerda do que pela direita, né? Mas hoje ele vai tirar o Everton? Por isso que eu pergunto. Essa que é a pergunta. Porque na época do Atlético, era o Luan, o maluquinho pela direita, ele pela esquerda, o Ronaldinho Gaúcho e na frente você tinha o jogo. Não, o Bernard. O Bernard. O Bernard. Era o Bernard, o Luan era rotativo. O Luan era titular. O Ronaldinho jogava do lado esquerdo. Era o Luan, o 12º e terceiro jogadores daquele Atlético. Era o Bernard na esquerda, era o Luan e o Guilherme. Mas o Bernard jogava na direita ou na esquerda? Bernard era esquerda, hein? Bernard na esquerda, o Tardelli pela direita. Então dá pra fazer isso, dá pra entrar no lugar do Alisson numa boa. Dá, então. E o outro cara mesmo aí que, por mais que o Jean-Pierre seja muito bom jogador, quando o Luan tiver 100%, é um cara que tende também a voltar à titularidade. É que a torcida do Grêmio também ficou com um pouco de bode do Luan, né? O pessoal fala que ele não tá se dedicando tanto, que eu acho uma injustiça, cara. O Luan é um excelente jogador, claro que jogando do lado do próprio Arthur, acho que até o Facincani, que tem 2 pés esquerdos aqui, o cara consegue jogar bem. Mas o Luan não dá pra falar que ele é horroroso, não, cara. O Luan, por mais que alguns até entendam que ele é um cara superestimado, que ele é um cara supervalorizado, eu não acho. Eu acho um excelente jogador, ele foi eleito aí, inclusive naquela Libertadores que o Grêmio foi campeão, ele foi eleito o melhor jogador da competição. Agora, tem uma coisa, né? A gente fala tanto da queda do Grêmio, etc e tal. De 2 anos pra cá, da escalação que foi a ideal do Grêmio, a campeã da Libertadores. Saiu o Groi, saiu o Edilson, a zaga permanece junto com o Cortez. Jailson foi embora, Arthur foi embora, Ramiro foi embora, Barros foi embora, Fernandinho foi embora. São 7 jogadores, né? É uma perda brusca de... Perda! Você falou perca. Não. É uma perda brusca de base. Não, é verdade. Isso que ele tá falando, é verdade. O Grêmio perdeu... Você muda completamente. Perda brusca aqui, com todo respeito, é o Arthur. Não, mas o Fernandinho... Não, mas pera lá. Fernandinho, gente, você repõe a altura. Desestrutura Você mudou. Você tem um Arthur que era... Você tem o Arthur que era uma peça central, cerebral, como o Arthur, mas ao mesmo tempo, em volta de outros caras, você tinha... Queira ou não, o Lucas Barros jogou muito bem. Era um centroavante melhor que o André. O Lucas Barros é melhor que o André. Mas isso, o Fernandinho, por mais contestado, jogou muita bola. É difícil mesmo. Mas então assim... Mas o cara que dá pra lamentar aí é o Arthur, cara. E de 2017 para 2018, o Grêmio perdeu o Fernandinho, perdeu o Barrios, ele perdeu o Jailson, ele perdeu o Edilson. Ou seja, ele perdeu 4 peças que eram importantes nesse time. Que foi o time que fez bem ali. Fase do técnico, ele estava remontando como todo. Então, assim, ele perde 7 de 17 para 2019 e na virada de 17 para 18 já perdeu 4 logo de lambuja. Sabe, é complicado, não é fácil. Facincani, a gente vai voltar para Quito, o repórter Ricardo lá, olha lá, olha com quem ele tá lá. Bruno Henrique, que para mim também foi o melhor jogador do Campeonato Carioca. Vai lá, explora bastante aí o Bruno. Isso aí, Sormani falando que você foi o melhor jogador do Campeonato Carioca. Obrigado aí, Sormani. É isso aí, eu estava brincando aqui com o Bruno, depois, quem jogou na altitude de Oruro, né, 3.700 metros, 2.800 já dá uma aliviada, né, Bruno? Um pouco menos, né, mas tem um pouquinho ainda de altitude, mas o Flamengo está preparado para fazer um grande jogo. Pois é, e como é que vai ser a atitude, né, a estratégia de jogo do Flamengo? Parecida com o que foi lá contra o San José ou não? É um jogo diferente, até porque lá era estreia também? Olha, acho que vai ser da mesma forma que a gente vem jogando, né, sem mudar nada. A gente está com um planejamento de jogo muito interessante. Fizemos na Libertadores, fizemos também no Carioca, né, então acho que não vai ter muita diferença nem muita mudança, não. A gente veio
para fazer um grande jogo, sabendo que vai ser difícil, mas a gente veio para sair daqui com os 3 pontos e classificado. E como é que vem sendo essa sua mudança, né, de função, posicionamento? Ora joga mais centralizado, ora mais pela esquerda, explorando a velocidade. O que você vem interagindo e aprendendo com o Abel Braga? E ele também aprendendo com a sua característica, né? Olha, eu já fiz essa função nos outros clubes que eu passei, né? Tenho um pouco de facilidade para poder fazer, é bem mais próximo do gol também, né? E o que os companheiros pedem, o que a gente conversa ali, eu que sou um cara muito rápido, né? Podendo sair pelos lados ali, quando sou centralizado de 9, né? Isso facilita as infiltrações dos jogadores que vêm de trás. Então, o que o professor Abel pede é o que eu venho fazendo durante os jogos, quando eu me jogo de 9. Tem muita diferença de jogar como o centroavante, o cara centralizado e pelo lado? Eu digo na movimentação, no momento certo de não estar impedido, de fazer, né, o facão, de observar os jogadores de meio que vão dar aquela enfiada de bola. Que tipo de diferença que tem? Olha, a diferença acho que é só saber jogar de costas, né? Porque ali na hora de fazer um facão, de vir fazer um 2, esse posicionamento eu faço também quando estou na beirada, né? O negócio é só na hora de saber jogar de costas, né? Eu que não sou forte, não tenho tanta força para poder disputar com um zagueiro, né? Então eu procuro sempre de sair nos lados, nos facões, né? E o posicionamento que a gente sempre faz é sempre os jogadores de meio olha para a gente ali da frente, né? E esse é o sinal de quando a gente dá o start para poder fazer o facão, não entrar impedido. Mas a estatura ajuda também na impulsão, na jogada de bola aérea. Às vezes jogar centralizado dificulta esse cruzamento, de aproveitar o cruzamento e vir de surpresa pelo lado, talvez seja melhor ou é indiferente? Olha, a altura facilita bastante, né? O Abel, porque tem uma grande impulsão, né? E faço gol de cabeça também, ajudo bastante na defesa também. Então, ali na frente, quando eu jogo de 9, eu procuro posicionar no ponto futuro, no ponto exato, né? O que o Abel pede para o pessoal de beirado, para os laterais, é que levante a bola, né? Porque eu tenho uma impulsão muito boa e que eu ataque a bola, e esse é o posicionamento que ele sempre pede para mim dentro de campo. E essa ausência do Abel? O Abel não vai estar na beira do campo. Fiquei sabendo ali agora, né? Perde bastante, né? Mas a gente tem pessoas profissionais capacitados, né? O Almir fez um grande trabalho, foi campeão da taça, né? Então tenho certeza que será ele que vai estar ali na beira do campo, mas o Abel vai passar toda a instrução e ele vai ser feliz ali também com a gente. Tem o Leomir, que comandou contra o Vasco, né, na final da Taça Rio, o Fábio Moreno também auxiliar. Do outro lado, a LDU, pelo que a gente vem observando e de informação, eles acreditam que o Flamengo não vai jogar de igual para igual aqui contra a LDU. Eles podem dizer, eles podem pensar o que eles quiserem, né? Futebol resume dentro de campo, né? Quando entra dentro de campo é 11 contra 11, então a gente vai com a nossa proposta de jogo e forte, como a gente sempre está fazendo, como eu falei, para a gente sair daqui classificado. Valeu, Bruno Henrique. Liberar o Bruno aí, daqui a pouco o deslocamento para o treinamento, 13h30, né? 13h30 horário horário local, 5h30 horário de Brasília. É o único treinamento em solo equatoriano. Aí o Bruno Henrique falando sobre o estilo de jogo, né? A maneira, o posicionamento dele, a função que ele vem exercendo, seja de centroavante ou então pelo lado, as instruções que vem recebendo do técnico Abel Braga, pessoal. Olá, você me ouve? Me ouve, Lói? Estou ouvindo, Sormani. O Bruno está por ainda aí ou não? Já foi embora? O Bruno está aí? O Bruno tá tirando foto aqui, ó. Vamos mostrar ali? Tá tirando foto com o pessoal. Se ele pode responder uma pergunta para mim. Se o Alexandre consegue aí. Tá. Uma última pergunta? Isso, uma última pergunta. Pode falar, Sormani. Vamos lá? Pode passar a escuta para ele ou não? Dá para passar? Vai que eu passo para ele aqui. Beleza. É que eles já estão saindo para o treinamento, mas eu repasso a pergunta, senhor Mãe. Fala para ele o seguinte, diz assim para ele, olha, hoje vai jogar o Arrascaeta, o Diego fica no banco. Pergunta para ele se faz alguma diferença.
sobre a Arrascaeta, o Diego, jogando a Arrascaeta e o Diego no banco, que diferença que tem para você? Acho que a gente não sabe quem vai jogar ainda, né? Nem sei se eu vou jogar também. Então, são grandes jogadores, né? Os dois com muita qualidade. E o que o professor optar por um dos três, né? Eu tenho certeza que será o jogador que vai dar o máximo, vai entrar e ajudar. Então, como eu falei, jogadores de muita qualidade que ajudam muito o time do Flamengo. É bom para o Flamengo, né? Ter essas duas opções. Valeu, Bruno. Abração, obrigado. Pergunta para ele do Thiago Maia. E é isso aí, Sormani. Pergunta para ele do Thiago Maia. Pode falar. Pergunta para ele do Thiago Maia. Porque o Thiago Maia mandou um cumprimento para ele, de parabéns pelo título, e ele respondeu: valeu, irmão, estamos te esperando. Eles jogaram juntos no Santos. O Thiago Maia, É, exato. Tá lá, o Bruno Henrique tá indo embora lá, ó. Que eles estão na correria aqui, por isso que a gente teve que liberar o Bruno. Isso aí depois com ele. Mas a gente tem bastante tempo aí durante o dia, ao longo do dia, amanhã também, para poder conversar com os jogadores do Flamengo. Sormani, devolvo para vocês aí nos estúdios do Fox Sports. Valeu, Lai. Belo trabalho do Lai, entrevistando aí o Bruno Henrique, um dos principais jogadores do Flamengo. O Flamengo que, portanto, vai jogar amanhã contra a LDU em Quito. Jogo difícil, não é fácil não. Retomando aí o assunto do Grêmio, o Grêmio vai jogar contra o Libertad. Eu estava vendo aqui no Jornal Paraguai, o ABC, das últimas 4 partidas envolvendo times brasileiros e o Libertad em Assunção, nenhuma vitória. Nenhuma vitória. O último time brasileiro que ganhou lá foi o Fluminense em 2012 por 2-1. Não é a LDU. Foi? Não, 2013. Em 2012. Foi o último time brasileiro que ganhou do Libertad em Assunção. Do Libertad, tá. De lá pra cá foram 4 jogos contra equipes brasileiras, Sim. 4 derrotas. Ninguém nem sequer empatou lá. O Grêmio vai quebrar o tabu. Precisa quebrar para ficar Conseguirá. Na competição, né? Conseguirá. O Renato prometeu. O Renato não é de decepcionar em promessas. Opa. Outro lado tem um time chato. Ele depois da Copa do Brasil, quando ele ganhou, disse que ia brincar no Brasileiro e deu ruim. Olha só, olha a retrospectiva. As promessas. Olha o retrospecto de brasileiros contra o Libertad jogando em Assunção. São 9 jogos. 4 vitórias do Libertad, 3 empates e 2 derrotas. O Libertad que não é o Cerro, não é o Olímpia. O Olímpia tem 3 títulos, né? Mas está fazendo uma grande campanha. Está fazendo uma grande campanha também. Aliás, os 3 times paraguaios são líderes em seus grupos. Os 3. Libertad, o Cerro e o Olímpia. O Olímpia também. O Olímpia também. Quem é o goleiro do Libertad? Martin Silva. Tá vendo? Martin Silva. Você gosta dele, né, Fabinho? Eu gosto. Teve grandes momentos no Vasco. Acho que cumpriu a etapa dele, seguiu o caminho e seguiu bem para o Libertad. Mas ele veio do Olímpia para o Vasco, né? Ele veio vice-campeão da Libertadores, daquela conquista do Atlético Mineiro para o Rio de Janeiro, recusando proposta do Inter, foi jogar a Série B no Vasco. O Libertad tem volante, o Merria, o volante foi campeão da Libertadores, o Oscar Cardoso, que jogou no futebol português. O time está completo, muitos gols. O lateral Pires, aquele menino que jogou no São Paulo. São Paraguaia, o Martin Silva, o Barreiro, o ponto é bom jogador. O Ribeiro, o outro ponto, é bom jogador. Não é um time bobo. Não é um time, muito pelo contrário. Pontos, lógico que não, né? É muito bem treinado. É o melhor time da Libertadores. Não, sim, e outra. É muito bem treinado pelo José Chamou. O Libertad teve um problema no começo do ano com o antigo treinador em relação ao elenco, umas polêmicas ali mais pesadas, que não vem ao caso agora. Acho que vem. Talaricou o elenco. Vai ganhar de quem? O cara... O cara colocou um garfo numa marmita ali, olha lá, você é louco. O cara se envolveu ali com outra coisa. Que fase do cara, hein? Você é louco. O técnico talarico eu nunca vi. Jogador de vez em quando aparece uns zoiudos, né, senhor? Teve aquele cara da França lá, o Domenech, não é Domenech? O Raymond Domenech? Teve um problema com quem? Foi com o Ribéry, não foi com o Ribéry? Não, na verdade, foi o Benzema e o Valbuena. Mas também... Valbuena. O Valbuena e o Benzema não se falam porque um fez chantagem com o outro ali, enfim, uma história pesada, né? Tanto é que os dois estão fora da seleção. Agora, no caso do Libertad, apesar de todo esse episódio, entrou o José Chamões, lateral esquerdo da seleção argentina, do Milan, e o cara deu jeito, é o que eu falo.
Você vem com uma outra cultura, um cara que veio de fora, uma ideia diferente, estudou na Espanha praticamente a vida toda, traz pra cá uma bagagem bacana e pega um time que pra muita gente começa a Libertadores desacreditado, agora faz um trabalho legal. E aí... 4 horas, Fabinho, 4 horas, 26 minutos e quase 15 segundos pro começo do jogo, exclusivo, hein? Libertar e Grêmio exclusivo aqui nos canais Fox Sports. Você não vai ser em lugar nenhum, a não ser aqui. E vamos voltar de novo lá para Assunção, que o Arthur Rocha, que é o repórter do site foxsports.com.br, ele conversou com o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan. Vamos dar uma olhadinha. Não, o Libertar, eu tenho maior respeito pelo Libertar, porque o Libertar é um daqueles clubes que eu tenho receio de jogar. Jogar com o Cerro, jogar com o Olímpia, sempre são times que são os melhores, os clubes mais assim, tem mais torcida, tem mais, são clubes mais vencedores no Paraguai, são clubes grandes. O Libertar é um clube de grande capacidade de competição, mas não tem exatamente a mesma envergadura dos dois, nem tampouco o Guarani. Mas eu tenho muito receio de jogar com esses clubes, porque eles sabem exatamente jogar contra nós, jogam fechado, jogam com muita dedicação, com muito estímulo, com muita vontade de vencer. E eu tenho que esses jogos são importantes. Quanto ao comportamento do Renato, o Renato é uma figura que quem conhece ele ama. Então, ele vai ter que aprender a conhecer o Renato. Na hora que ele conhecer o Renato, ele vai saber exatamente como é que o Renato se comporta, com a generosidade sempre, com o senso de justiça. O treinador afável, uma pessoa carinhosa e que luta pelo seu. E todo mundo que luta pelo seu legitimamente também tem que ser reconhecido. Aí, então, portanto, a palavra do presidente Romildo Bolzan, você tinha observação a fazer? Está inclusive no nosso site, no foxsport.com.br, nessa entrevista que o Arthur fez, porque quando chegou ao Paraguai, o técnico sub-18 do Libertar falou que o Renato teria que se enquadrar, porque no Grenal ele foi tirar satisfação com o zagueiro Vitor Cuesta, provocou fora de campo, então tem que se enquadrar, tem que mostrar que é um treinador, e é um jogo Comebol, é diferente. Aí foi que o presidente falou, quem conhece o Renato sabe que ele é amável, afável e tal, isso vai zerar. Então, por isso a resposta do presidente Romildo Bolzan. Não, ainda não. Gustavo Berton, nosso repórter, está no palco da partida. Olha lá, não é o Defensor del Chaco, não. Como é que chama esse estádio? Vai, vocês que sabem, vocês são repórteres. Ô Berton, é o Sormani, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, Sormani? Estou te ouvindo perfeitamente, amigo. Não é o Defensor del Chaco ou é? É sim. É sim. Estamos aqui no Defensores del Chaco, estádio que vai sediar esse jogo. Na verdade, o estádio do Libertar, ele não comporta um jogo de Libertadores, né, Sormani? Ainda mais um jogo grande como esse, que vai acontecer com o Grêmio. Então, a Comebol achou melhor trazer aqui para o Defensores del Chaco. E como é que tá aí o Grêmio? Como é que tá a preparação? Como é que tá o Libertar, que tem um retrospecto muito bom contra equipes brasileiras em Libertadores? Como é que tá o clima? Muitos ingressos vendidos. A torcida do Libertar não é grande, né? Como é que tá aí o clima? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, a torcida do Libertar realmente ela não é muito grande. E ainda mais com o time classificado como está, né? Claro que o Libertar vai jogar por fazer o maior número de pontos possível para conseguir chegar à próxima fase. Mas o que se fala aqui em Assunção é que realmente a torcida do Libertar hoje não deve vir aquele grande número aqui ao Defensores del Chaco. O torcedor do Grêmio, sim, chegou a ter uma carga grande de ingressos para a torcida do Grêmio, cerca de 6 mil ingressos aí para o torcedor gremista. Não acredito que nós tenhamos hoje à noite, final do dia, né, início da tarde, aí 7h15 da noite no Brasil, 6 mil gremistas. Mas a gente já pôde ver uma movimentação de torcedores no hotel, desde domingo, quando o Grêmio chegou por aqui. Claro que hoje intensificou bastante, né, o número de torcedores que ficou ali pelo saguão do hotel, querendo tirar uma foto com os jogadores. Teremos, sim, presença da torcida gremista, como é de praxe já na América do Sul inteiro. O torcedor do Grêmio acompanha bastante o time e hoje é um jogo importantíssimo, né? O Grêmio precisa da vitória, a situação do Grêmio é complicada na Libertadores. O Grêmio vai jogar contra o Libertar, que tem 100% de aproveitamento, já está mais que classificado para a próxima fase, e o Grêmio precisa vencer. Por que o Grêmio precisa da vitória? Porque vai levar para dentro da sua casa, para dentro da sua arena, se vencer aqui, a chance de se classificar com outra vitória. Então o Grêmio precisa, nesses próximos 2 jogos, vencer as 2 partidas, está classificado. Se o Grêmio empatar ou perder para o Libertar,
aí vai ter que torcer desesperadamente por um tropeço da Universidade Católica, que tem 2 pontos a mais que o Grêmio e é o próximo adversário do Grêmio jogando na Arena do Grêmio. Então esse jogo é importantíssimo para o tricolor gaúcho, precisa da vitória, o Grêmio está com força máxima para esse jogo, não tem nenhum desfalque. Claro, o Marcelo Oliveira, que não joga mais esse ano, o Paulo Miranda, né, zagueiro que está muito tempo machucado também, mais de um mês aí machucado, esse não viajaram com o grupo, mas aquele time do Renato, que foi campeão gaúcho, aquele grupo que o Renato já vem colocando em campo há bastante tempo, esse time, o Renato vai ter 100% da sua força. Nessa primeira fase, o Olímpia jogou com o Grêmio lá na Arena do Grêmio, venceu por 1-0. Renato mudou aquele time em 4 posições, né, desde aquele time que perdeu para o Libertad, para tentar reencontrar aquele futebol que o Grêmio vinha jogando, principalmente em 2017 e 2018, para tentar surpreender aqui os paraguaios. A provável escalação do Grêmio que vem para o jogo hoje, Sormani e amigos, é a seguinte: Paulo Vitor no gol, Leonardo na lateral direita, aí a zaga do Grêmio mais consagrada, né, campeão da Libertadores, Jeromel e Kahneman, com o Cortez pela esquerda. Aí o Matheus Henrique e o Maicon no meio-campo, com o Alisson, o Jean-Pierre e o Everton, fechando mais pelo lado, e na frente o André. Essa é a escalação do Grêmio, como eu falei, 4 posições diferentes daquela que iniciou a Libertadores, começou com o Felipe Viseu, tinha o Luan, né? O Luan passou por uma crise técnica muito grande, inclusive ficou um tempo treinando afastado com o grupo, voltou no Clássico Grenal do Campeonato Gaúcho e agora volta a ficar à disposição do Renato, mas ainda no banco de reservas. A gente já está por aqui, jogo exclusivo dos canais Fox Sports, o Defensores del Chaco. Pedi até pro Betão dar uma passeada aí, ó, pra gente mostrar como é belo, né? O maior e melhor estádio do Paraguai, aqui em Assunción. E ele tá aqui, ó, prontinho, só esperando esse jogaço de logo mais, como eu falei, exclusivo nos canais Fox Sports, Sormani e amigos. Valeu, Berton. Portanto, o Berton ali pertinho, do lado do Grêmio. Se ele tiver mais informações, alguma coisa importante, ele voltará ao vivo novamente aqui no Fox Sports Rádio. E agora é sua vez, ô Facincani. O quê? Combinamos aqui 300 vezes, animal. Nossa. Fim do Grêmio. Não é? Tem que ser, o triado tem que ser mais extenso. Acho que é um... vai. Vai encerrar. Não tem fôlego, sabe o que é isso? Babou tudo ali. Babou, não tem fôlego, fica a noite inteira na balada, não cuida do físico, bebe a noite inteira. Se eu ficar subindo aqui, vai deixar todo mundo surdo. Bom, vamos falar agora de São Paulo. Gente, teve uma notícia aí chata que a gente... Foi divulgada ontem a questão do doping do Gustavo Carneiro, atacante do São Paulo, que caiu no exame antidoping. Foi no primeiro jogo, né, contra o Palmeiras. Né? Primeiro jogo contra o Palmeiras. Traços de cocaína, jogo no Pacaembu. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Traços de cocaína na urina do Gonçalo Carneiro, e o jogador está aí suspenso preventivamente, não se sabe ainda se ele vai pedir a contraprova ou não. Se não pedir, fica claro que eu confesso, né? Sim. Você não pede porque você sabe que de fato a substância está no seu organismo. Enfim, é um baque para o São Paulo. O jogador não é titular, evidentemente, não é nenhuma. Não é nenhum jogador incontestável aí no elenco do São Paulo, mas de qualquer maneira faz parte do grupo. É um jogador querido e essa é uma notícia que acaba chocando, né? Os próprios jogadores, a comissão técnica, os médicos, os torcedores do São Paulo também. Enfim, agora o São Paulo vai ter o Pato à disposição. E o São Paulo alegou que ele foi afastado do jogo não por conta disso, para esconder, porque ele estava realmente machucado. Uma tendinite no jogo contra o Corinthians, né? O último jogo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no que o Cuca falou sobre a situação do Gonçalo Carneiro. Na verdade é um tema muito delicado, né? Que a gente não pode hoje fazer qualquer julgamento sem antes saber de fato o que ocorreu, né? Eu estava sabendo já na semana passada do ocorrido, até antes do próprio jogador. Então teve um dia da semana, não me lembro se foi quarta ou quinta-feira, que eu estava dando treino. Quando eu vi ele passando, falei: Gonzalo, quero falar com você, espera depois do treino. Ele veio ali, fiquei conversando com ele assim na boca da noite. E conversando muitas coisas, né? Que eu tenho filha com 30 anos e 27 anos. Ele tem 23. É um jovem de um outro país que está aqui em São Paulo. E é o primeiro grande clube da vida dele, né?
Então a gente não pode fazer o julgamento, hoje tem que pensar primeiro no ser humano, né? A gente já teve outros casos aqui no São Paulo, há pouco tempo atrás, e esperar, ver o que é que vai ser resolvido pela FIFA e ver o que de fato aconteceu, né? Poder falar com o Gonzalo e ver o que de fato aconteceu. A verdade é que a vida, ela é propensa a isso para todos os jovens, não é só para o Gonzalo ou só para o Regis, enfim. Todos os jovens, e não só do São Paulo Futebol Clube, dos outros grandes e pequenos e médios clubes também. E o jogador tem que tomar cuidado com isso, porque vão aparecer, eu não estou dizendo que aconteceu isso, mas eu estou dizendo que pode acontecer, 1001 ofertas à noite, numa saidinha que dá, ou nisso ou naquilo, e você é um atleta profissional, então você está propenso a cair num exame, né? Eu não sei de fato o que aconteceu com ele, eu não entrei nesse mérito, entrei nesse mérito que eu estou te dizendo, do que é a vida numa cidade grande, dos cuidados que a gente tem que ter. Agora a gente tem que acolher e ver o que aconteceu para ajudar o jogador nesse momento. Pois é, uma situação complicada, e se a pena for confirmada, ele vai ficar sem nem sequer poder treinar, né? O Mano tem uma posição firme sobre isso, né? Que você... Acho um absurdo. Absurdo, né? Absurdo, Sormani. Absurdo. Por mais que o cara tenha cometido um erro, o cara é um ser humano. E ele não pode ser tolhido do direito de estar junto com a equipe que o contratou. Inclusive, é um momento até para que ele possa superar essa barra, essa dificuldade. É claro que a gente também não pode passar a mão na cabeça, porque ninguém fica doente, eu fiquei doente e cheirei um produto e isso daí acabou caindo no doping. Não. Ele foi para alguma festa, deve ter feito algum uso de qualquer coisa, até mesmo um chá, como em outros exemplos aí já aconteceram também. Enfim, não entrei em detalhe aí para saber também como aconteceu talvez essa contaminação do Gonçalo Carneiro. Mas eu acho que é um absurdo isso daí, Sormani. Você proibiu o jogador de estar treinando junto com o restante do grupo. Cara, isso daí você joga o cara numa vala, joga o cara num penhasco. Ainda mais o pessoal falando que ele estava em depressão e tudo mais, que ele estava num momento difícil, a transição dele, a adaptação no Brasil talvez não tenha sido a melhor possível. Cara, você proíbe o cara de estar junto com os companheiros. É um cara de 23 anos, cara. Assim como aconteceu com o Guerreiro recentemente aí também. O cara não podia entrar num CT para poder treinar, para poder correr, para poder se condicionar fisicamente. Cara, eu acho que isso daí é um retrocesso, é um negócio tão absurdo. Eu acho que poderiam, principalmente a UADA, junto com a FIFA, rever esse conceito, porque é abominável. A suspensão, correr, desculpa, Flavinho, assim, é importante para claro. você... para dar o exemplo. Dar o exemplo, não deixar seguir. Agora, é impressionante como a FIFA, né, não se manifesta, mas também a gente não pode esperar dessas instituições que não são limpas, coisas limpas, né, punições limpas aos seus atletas que são subordinados. É lamentável. Eu concordo plenamente, fui contrário do Guerreiro, chamava atenção para isso. Não pode jogar, ok, está suspenso por 2 anos, 3 anos, enfim. Não pode jogar, mas não pode treinar. Isso é uma vergonha. Ele não cometeu nenhum crime. Se ele cometeu um crime, tem que ser preso. Ele não cometeu um crime, ele precisa de ajuda. Se efetivamente foi a cocaína, a droga, é diferente. Ele é um usuário, ele quer se recuperar, ele precisa de ajuda. Ele é um dependente químico, se é que é isso, ele precisa de ajuda. E duvido que São Paulo não vá dar ajuda, mas aí não pode dar ajuda, porque eu não posso conver. O Gonçalo não pode estar aqui com pato, por exemplo, porque não pode, a FIFA não permite. Para. Já passou da hora de alguém contestar esse tipo de punição a um atleta que é pego no doping. O próprio clube. Afastar alguém do convívio com seus colegas de trabalho, é o que o Mano falou, você só piora a situação. Claro que há vários tipos de doping, de dopagem. O grande problema da FIFA e da UADA, eu acho que é tratar todos com o mesmo peso, né? Então, eu estou falando hipoteticamente, mas o caso de um atleta... uma droga sintética. Você tem um tratamento a fazer, ou uma droga... para melhorar a performance. É outro. A punição tem... Claro. Há níveis de punição. A punição tende a haver exatamente para você inibir o uso de qualquer tipo de substância ilegal, seja ela socialmente legal, seja ela esportivamente, né? Falando para você melhorar o seu desempenho. É claro que o jogador de futebol sempre é um exemplo para todo mundo. Então, o jogador tem problema com cocaína, ok, tem problema com cocaína. Agora, você vai isolar o cara
da convivência com os outros. Esse cara entra em depressão, isso é uma desgraça, isso aí. Então, tá mais do que na hora de a FIFA, a UADA, enfim, os órgãos que comandam, que normatizam o esporte no mundo inteiro, reverem isso. E se ninguém está disposto a rever, tá mais do que na hora de alguma entidade, pode ser o clube, não sei, mas alguma entidade respeitável e até de direitos humanos, entendeu? E questionar mesmo, em tribunais de alta corte. Escuta, qual que é o tribunal aí? É o TAS, é o CAS, o Escambau? Ok, escuta, por que isso, dona FIFA? Por que, dona Wada, afasta-se um jogador que tem um problema com cocaína do convívio com os atletas? Por que você restringe a possibilidade dele se recuperar, inclusive, de ajudá-lo? Isso é o fim da picada, é o fim do mundo, não tem cabimento. Há atletas como o Guerreiro, que é um cara já mais velho, mais estruturado, mais estabelecido na vida, até financeiramente falando, até com mais estrutura jurídica, que até isso o permitiu disputar a Copa do Mundo, né? Mas aí você pega um menino que nem esse Gonzalo Carneiro, do Uruguai, 23 anos, ou aquele menino Jobson, não era? Jobson, sim. Gente, essa semana mesmo a gente teve a notícia, semana passada. Valdirã, sexta-feira. Do Valdirã. Sexta-feira. Morto, né? O que seria desses atletas, não estou culpando a FIFA, não é isso, mas o que seria do Valdirã, se ele tivesse tido uma assistência adequada, apropriada? Valdirã, né? O Valdirã, que foi jogador do Vasco, que apareceu morto em São Paulo, espancado. 20, quantos anos? 35 anos? 36 anos. Então é preciso ter muito cuidado, cara, e parar com essa sanha punitiva o tempo inteiro. Pune, afasta, isola. Não é assim. Não é assim que deve ser. O São Paulo parece que até liberou o Carneiro, né? Para que ele pudesse retornar ao Uruguai. Vai ficar com a família, claro. Ok. Vai para o Uruguai. Mas assim, e se ele precisar... Se essa família dele for pequena, for pobre... Verdade. O São Paulo é um clube que tem estrutura para ajudar alguém. Para ajudar a recuperar, né? Claro. Botar profissionais à saber o que está acontecendo. Às vezes, Aí você proíbe o cara de ir no clube. Ninguém está aqui querendo quebrar qualquer tipo de lei, de uma atitude de rebeldia. Muito pelo contrário, mas... numa hora dessas, acho que caberia até a própria CBF falar assim, São Paulo, põe o Carneiro para treinar, deixa que eu me resolvo lá. Ela não faz. Mas pode ser, porque eu falei, tá na hora de alguma entidade. É o que eu falei. Alguma entidade o próprio São Paulo, sabe, o próprio São Paulo fala assim, FIFA, desculpa, mas eu vou ajudar o meu jogador. Eu vou ajudar. Depois, quer brigar? Então vamos brigar lá em cima. Mas ele vai ser punido, não tem jeito. Não sei. A gente não sabe. A gente não sabe. O São Paulo é um clube de uma representatividade de frente. Precisa, sabe? Eu não tô querendo infringir qualquer tipo de lei, mas não cabe se você não der um passo... Até porque isso não é lei, né, bicho? Isso é... Não é uma lei. Não é uma lei. É uma regulamentação de um esporte. Sabe? Então é o que eu falo. Se sobrepõe a questões humanas. O clube fala assim, ele é meu atleta, ele vai ficar aqui dentro. Eu vou fazer mensalmente avaliações. Ele vai ficar aqui dentro. Ele vai ficar aqui dentro. Eu vou. Não, mas eu sei o que depois. Vai punir, tá bom. Então lá em cima vamos resolver. Mas por enquanto eu vou ajudar o cara. Existem duas coisas diferentes. A droga socialmente, né? A maconha, a cocaína, qualquer uma que seja. Ele não está fazendo uso dela para ter uma melhora na sua performance. A droga sintética, no atletismo não tem muito isso, né? O cara injetou um anabolizante, ele quer a melhora da performance, ele quer vencer o seu adversário com um artifício que não está disponível para todo mundo legalmente. Então esse cara tem que ser punido, até banido do esporte, que ele não quer praticar dentro das suas leis. Agora, uma droga socialmente que pode interferir na vida desse ser humano, porque ele vai parar de jogar daqui a 10 anos, 12 anos, 35, 36 anos. Se ele entra em depressão é uma outra doença que pode acarretar por um afastamento do seu trabalho, do seu convívio. Ele volta para o Uruguai, com certeza envergonhado, Sormani. Tem um Twitter aqui do Newton Pugliese, eu não sei se é parente do Pascoal. Ele diz o seguinte, Flavinho, eu gostaria que você falasse sobre isso. Tanta defesa a um mantenedor de traficantes de drogas. Coitadinho, hipócritas. Como é que é a frase? Tanta defesa ao mantenedor de traficantes. Ou seja, o traficante existe porque existe o consumo. O consumidor. E nos chama de hipócritas porque estamos defendendo ele. Desculpa. Achei na internet desses caras que vomitam regras. Pro inferno que você ganha mais. Você não conhece o ser humano, você se coloca numa posição de imune a qualquer ação externa. Não sei se você tem filho, não sei se você tem filha,
Mas isso pode acontecer com seu filho, com a sua filha. Pode acontecer de ser apresentado a uma droga. Eu não sei se você bebe, não sei se você fuma. Então deixa de... Hipocrisia é você. Ninguém se droga para manter o tráfico. Ninguém se droga para manter girando a roda do crime. Não. As pessoas usam drogas porque elas são levadas a isso, porque elas têm necessidade disso, muitas vezes. Isso que você está falando é uma grande besteira. É uma grande besteira. Há países hoje, Estados Unidos, por exemplo, né? Em muitos estados, o uso da maconha, hoje, ele é legalizado. Na Holanda maconha... também. Oi? A Holanda também. Na Holanda, no Uruguai. Uruguai. E o uso como... terapêutico, né? Não medicinal, Medicinal. O uso recreativo. Uso recreativo, com regras e tudo mais, né? Então não adianta você vir deitar a regra aqui sobre isso, dizer que apontar o dedo para alguém que pode estar usando droga por milhões de razões e achar que nós estamos aqui defendendo o tráfico. Isso é uma estupidez que você falou. E outra, se fosse da minha conta, eu bloqueava. Isso, Sormani, na internet as pessoas também precisam aí parar com essa mania de querer ser juiz de tudo. Sim. Hoje todo mundo tem uma opinião formada, hoje todo mundo aponta o dedo, hoje todo mundo escracha todo mundo. Como o Flavinho bem disse, esse é o tipo de problema que pode estar muito próximo a você. Você nem sabe. Pode ser um primo, pode ser um filho, pode ser o teu irmão. Então vamos parar aí, ó. Menos, galera. É o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos falar tudo sobre o jogo do Atlético Mineiro. Hoje à noite, Atlético, fiquei mesmo, produção? Nossa, Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. O jogo vai ser no Mineirão e o Atlético não pode nem sequer empatar. Se empatar, tá fora. A gente já volta.